As mudanças climáticas são assunto recorrente aqui em nosso programa. Especialistas falam sobre seus efeitos na temperatura, na chuva, nas queimadas, oceanos, nas geleiras e como afetam os principais biomas. Porém, é comum que nós nos esqueçamos de como as mudanças climáticas afetam a saúde mental das pessoas, trazendo ansiedade, depressão, estresse, entre outros sintomas. Para entendermos este assunto, conversamos hoje com a psicanalista Amanda Souza, logo após a nossa vinheta. Olá, Amanda, tudo bom com você? Tudo ótimo, Renata. Joia. E, Amanda, para a gente começar essa conversa aqui, que é bastante interessante, conta um pouquinho aqui para a gente da sua formação e da sua experiência profissional. Bem, eu já trabalho há alguns anos na área da psicanálise, sou psicanalista, porém meu trabalho iniciou há cerca de 8 anos, com escuta qualificada, recebendo pessoas com ideações suicidas. E foi assim que eu entrei nessa área da saúde mental e perduro até hoje. E, Amanda, quando a gente fala em saúde mental, né, o que vem na mente, na maioria das vezes, é a questão da ansiedade, da depressão. A gente sabe que com a pandemia isso aumentou bastante. Mas quais os principais problemas mentais que de fato, né, afetam as pessoas? Bem interessante essa pergunta. Hoje existem várias formas da gente impactar a nossa saúde mental. E para responder essa pergunta, eu preciso primeiro falar sobre o que é a saúde mental. Saúde mental nada mais é como reagimos às questões do cotidiano. E toda vez que a nossa mente tem um impacto negativo, de acordo com algo do cotidiano que aconteceu, o que ocorre? Esse impacto negativo acaba afetando a nossa saúde mental. De que forma? Quais são os tipos de transtornos que podem acarretar? Ansiedade, depressão. O próximo também tem o transtorno alimentar, tem os transtornos de humores, entre outros tipos de transtornos. E quais são os principais, né, impactos das mudanças climáticas na saúde mental das populações mais vulneráveis, né, como comunidades costeiras e agricultores? Dá para mensurar, dá para perceber isso? Sim. Quando a gente fala, né, sobre essa questão de mudança climática, quando a gente fala de agricultor, quando a gente fala de trabalhadores, que é o que estamos falando aqui, e na população em um todo, o que esse impacto faz na vida desse ser humano trabalhador ou da população à sua volta? A pessoa, quando recebe qualquer alteração em seu trabalho, derivado de um desastre natural ou de um desastre, né, ecológico, a mudança da terra, a ausência de chuva ou até mesmo o superaquecimento, essa pessoa tem a sua produção afetada. Essa pessoa tem a sua prestação de serviço afetada também, fazendo ela ficar pensando no amanhã, gerando o aumento do estresse, trazendo angústia, onde esse trabalhador, no final das contas, essa população vai se ver como? Totalmente angustiada, levando ao estado deprimido, que é muito preocupante. E você sabe, é curioso, né? Ainda mais agora que a gente recentemente vivenciou essa tragédia no Rio Grande do Sul. Ano passado a gente teve a questão dos deslizamentos no litoral de São Paulo. São situações que eu acho que deixam uma marca em quem vivenciou e experimentou isso, né? Assim, de repente você se vê ilhado, você não conseguir sair de casa, ou de repente você ter perdido tudo. É algo muito impactante, né? Eu, há uns anos atrás, né, acho que pelo menos aqui em Campinas, onde eu estou, a gente teve um evento também extremo da natureza. Eu, graças a Deus, eu não estava no lugar, né? Acho que nem minha mãe, assim, nem minha irmã, mas a casa da minha mãe foi afetada por esse evento extremo, né? Então, assim,
destelhou. Na verdade, foi como se fosse um tornado que passou, levou tudo, derrubou muro, tudo que estava externo voou, por assim dizer, tá? E eu lembro que a gente foi. Eu lembro de eu ver essa tempestade, porque eu tava chegando na minha casa. Eu lembro que a gente viu a tempestade passando, mas já era por volta da meia-noite, e daí logo cedo a gente foi acordado que era para a gente ir, mas assim, que era para os maridos estarem juntos, né? E era uma cena de guerra, foi algo assim assustador. E eu lembro que naquela noite teve uma chuva muito forte ainda, em Campinas, né? E eu lembro que assim, meu medo de repente aquilo acontecer de novo, né? Eu peguei minha filha, deixei ela comigo na cama. Eu falava assim, bom, se acontecer alguma coisa, eu já tinha até planejado aonde que eu ia me esconder dentro de casa, sabe uma coisa assim que você fica. A gente que vivenciou, né, um pouco mais de perto isso, e assim, não passei pela situação, né, do que as pessoas vivenciaram de fato, de estarem ali na casa e você está passando por aquela situação, né? Eu acho que é algo que você não esquece, né? É um trauma que fica, e toda vez que vem uma chuva ou que vem um evento desse, começa a dar de fato essa ansiedade, esse nervoso de você não saber como lidar com a situação, né, Amanda? Assim, só quem viveu mesmo, acho que para contar essas marcas que acabam acarretando na vida das pessoas, né? Sim, sim, muito importante. Eu te agradeço por você ter compartilhado esse pedacinho da história da sua vida aqui comigo. Muito precioso isso que você está trazendo, porque de certa forma te marcou. Marcou quem viveu. Então, o que aconteceu com você? Quando você fala para mim, Amanda, eu não estava ali, mas eu fiquei com medo. Isso remete ao quê? Que aquela situação, aquele desastre todo te deixou o quê? Em estado de alerta. E com certeza, quem viveu esse desastre gerou TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Então, você compartilhou comigo um pouquinho da sua vivência. Eu falo daqui do Rio de Janeiro, e eu também posso dizer, né, como os deslizamentos são intensos, como as enchentes acabam alagando tudo. E o que traz no ser humano? Até a gente, que por mais que não viva, que nunca tenha vivido, mas visualizou na TV, nos noticiários, todos nós que estamos próximo ao local sabemos que, através dos noticiários, acabam falando: olha, a região tal, tal, está em estado de alerta. Então, nós ficamos também. Então, é uma forma, o que? O nosso mecanismo de defesa, o seu mecanismo de defesa na época, que você relatou aqui, ele fez o quê? Ele ativou. Ativando, traz esse nível ansioso maior. E todos esses, triste, né? Saber que todas as pessoas que passaram por isso vão carregar uma marca. E uma delas é o transtorno de estresse pós-traumático, o que traz prejuízos se não for tratado. Assim, uma outra coisa, né, que eu ia te perguntar aqui, porque acho que num primeiro momento a gente pensa que tem regiões um pouco mais suscetíveis. A gente até sabe que tem essas regiões, né? Você falou aí da questão do deslizamento em morro, e eu acho que me fugiu o nome, mas aí na Serra, no Rio de Janeiro, Sim, sim. As serras de Petrópolis. Petrópolis, isso. Mesmo Paraty, né? Você tem sempre alguns pontos ali onde você talvez tenha uma maior ocorrência. Mas e os centros urbanos, né? Assim, as pessoas, ou mesmo área rural, independe de onde essas pessoas elas vivem, para de repente sentirem essa marca aí, como você está falando, ou não, né? Ou de repente a pessoa que está num local mais com predisposição acaba sendo acometida com uma maior constância. Como que é esta relação? Independente se a pessoa mora na área rural ou na área urbana, todos sentirão o prejuízo da mudança climática. Como eu citei, tem o superaquecimento e tem a questão da produção rural.
Quando a gente fala de centro urbano, por exemplo, o que, que a gente pode pensar e refletir sobre isso? Se é urbano, tem ausência de natureza, correto? Se tem ausência da natureza, vai ter um superaquecimento muito maior. Então, as pessoas que estão em área urbana não estão isentas de sofrer esse impacto que a natureza traz derivado do superaquecimento. O que vai afetar na mente dessas pessoas? Superaqueceu no centro urbano? Vamos lá, o trânsito. Você vai passar pelo calor. Numa área urbana de prédio e casas, vai superaquecer, você vai ter que gastar mais energia, trazendo um prejuízo ambiental muito grande. E o que, que acontece? O calor nos traz estresse, ausência de concentração. Não adianta. Se você estiver num ambiente muito aquecido, a sua concentração cai, porque a sua disposição cai também. Logo, a sua produtividade também vai sofrer determinado prejuízo. E para doenças pré-existentes, isso é algo muito preocupante, porque aumenta o nível do transtorno do ser humano que já possui, por exemplo, Amanda, eu tenho transtorno de ansiedade. Alguém com transtorno de ansiedade, no superaquecimento, vai se sentir sufocado. O estresse vai lá em cima, daqui a pouco, aquele calor imenso que afetou o organismo daquela pessoa vai ser um passo para quê? É um gatilho também. Gatilho para ansiedade não é só ter acontecido um problema. Gatilho também para ansiedade é o mal-estar que o clima traz para aquele ser humano. Ou seja na parte rural ou na parte urbana, o ser humano vai sentir o impacto do clima. Ah, perfeito. E Amanda, uma outra questão, né? Eu acho que hoje em dia a gente, né, assim, a gente não pode reclamar que tem os benefícios, mas tem o malefício, né? Ou os malefícios. Hoje em dia a notícia é muito instantânea, né? Então, um evento que aconteceu em alguma parte do mundo, imediatamente a gente está sabendo ou acompanhando esse evento. Uh, e concomitante a isso, a gente tem o aumento desses desastres ambientais, né? Seja ocorrência de furacão, uma chuva muito intensa, ou uma onda de calor também muito intensa. Então, eu acho que são dois fatores aí, né? O aumento da frequência desses desastres ambientais, naturais, e a imprensa trazendo cada vez mais essas notícias. Esse excesso, né, da disposição a esse tipo de notícia pode também trazer dano para a saúde mental da população? Obrigada por ter ressaltado essa questão. Eu digo o seguinte: toda informação é válida. O ser humano padece pela falta de informação, onde a ignorância muitas das vezes invade e aprisiona a gente. Contudo, para você noticiar algo, depende de como a gente noticia. Hoje, uma notícia com qualidade, uma notícia bem elaborada, vai fazer a população se prevenir. Agora, uma notícia não dada com qualidade vai fazer essa população, qual é o prejuízo que vai trazer à mente para a população imediatamente? Vai fazer a população entrar em estado de alerta, esse é o primeiro ponto. O segundo, o medo vai invadir e vai gerar um pânico desnecessário. Então, a gente precisa só cuidar de como noticiamos. Toda notícia é muito válida, mas se você der essa notícia de uma maneira não assertiva, vai trazer prejuízo para o todo. Eu acho que isso em tudo, né, Amanda? Porque eu acho que em todas as esferas a gente tem que ser assertivo na forma de passar a notícia, o conteúdo, né? E hoje o que, infelizmente, a gente vê é tudo muito exagerado, né? Eu sou uma que, às vezes, eu até paro de ver jornal porque eu começo a ter crise de ansiedade, né? Dependendo das notícias ali que aparecem. E parece que é proposital, né? Parece assim, a coisa neutra, ninguém quer passar o neutro, porque o neutro não traz emoção. Então, a gente tem que dramatizar isso. E daí o perigo é justamente esse, porque você está passando talvez um ponto de vista, um viés
que talvez não seja a realidade. Então, cada um tem que interpretar de acordo com a sua realidade, né? Então, às vezes, eu faço um pouco essa crítica, mas eu sou uma que, ultimamente, acho que eu tenho evitado, às vezes, né, notícias de um modo geral nos últimos anos, porque eu acho que isso que você colocou é essencial, né? É o conteúdo da notícia. Você repassar, de fato, o conteúdo de uma forma, talvez, aí neutra, com as informações necessárias, mas para que cada um possa, de acordo com a sua criticidade, com o que acredita, ter as suas próprias conclusões, né? E não dramatizar. E hoje eu acho que tudo está muito, não sei se, né, enviesado. Então, e para as questões climáticas também, né? Não dá para tirar essa questão aí da emoção. Então, eu acho que esse é o comentário, para mim, assim, foi perfeito, né? Porque eu acho que realmente, acho, né, cada vez mais, acho que, não sei se é para você ter mais engajamento, né, esses benefícios e malefícios que eu comentei, eu acho que fazem parte de tudo isso, mas a gente talvez, e é difícil, né? Eu não sei você como profissional, mas para a gente que não tem este conhecimento e talvez esse discernimento, é difícil separar, né? É difícil conseguir manter a calma, conseguir manter, né, o não envolvimento a algumas questões. Então, Sim, sim. Na verdade, o que você está expondo aqui causa para o ser humano o quê? Um desequilíbrio emocional. E quando a nossa emoção bagunça dentro da gente, nossas emoções, na verdade, porque são muitas, a gente fica realmente impactado com o que a gente vê e principalmente com o que a gente ouve. Então, assim, obrigada por ter me dado a oportunidade de comentar um pouco de como tudo é noticiado. Tudo é muito válido, sabe? Todo o conteúdo é necessário. Mas se hoje você ouve de maneira não adequada uma notícia, se você tem uma depressão, você pode acabar tendo uma ideação suicida. Toda pessoa que sofre de depressão, dependendo de como ouve algo, impacta a saúde mental, é o que falamos no início dessa nossa conversa, impacta essa pessoa com depressão, a saúde mental a tal ponto dela ter ideações suicidas. Ah, vai acontecer isso, então vou colocar logo um ponto final na minha vida. Esse é o prejuízo, sabe? Eu acredito que hoje, com mais acesso à informação, tudo deveria ter mais qualidade. Só que acaba entrando nesse pé do que você falou, ou do sensacionalismo, né? Porque traz. Eu costumo dizer que desgraças chamam atenção. E minha experiência de consultório aqui, por exemplo, quem tem agorafobia, uma notícia mal dada faz essa pessoa continuar dentro de casa. Porque o que é agorafobia? É a pessoa que sofre o medo de um risco iminente. Algo que nem existiu. Imagina essa pessoa que sofre de agorafobia ouvindo uma notícia de uma maneira não qualificada. Se ela não quer sair de casa, você acha que ela vai querer sair algum dia? Isso ainda prejudica o tratamento dessa pessoa em agorafobia. Obrigada por esse compartilhamento. Imagina. E eu acho que é bem isso, né? Eu acho que hoje, às vezes, as notícias estão tão focadas, talvez em pontos mais negativos, que as pessoas realmente ficam com medo, né? Então, às vezes, as notícias que, né, vou dar um exemplo também, sobre o Rio de Janeiro, né? A gente sabe a violência, as questões. E daí a gente fala assim, não, eu não vou para o Rio de Janeiro, porque eu vou ter o risco de ser assaltado, né? Mas você fala assim, mas não é essa a realidade, né? Assim, é como existe. noticiamos, exatamente. Eu amo sair daqui onde eu estou e dar uma passeada na orla da Zona Sul, ali por Copacabana, Ipanema. É gostoso, mas se eu der atenção ao que está sendo noticiado de uma maneira errada, eu não saio dentro de casa. Exatamente isso. E aquela coisa, né, das mudanças. Tem uma previsão, né? Ultimamente a Vigilância Sanitária tem emitido muito alerta. Alerta de temporal. As pessoas já começam, né? Essa fobia que você comentou. Não vou nem sair de casa, porque e se cair essa tempestade? Ok, eu acho que é importante até para, né, você ver o céu mais carregado, você tomar precauções.
evitar aí áreas suscetíveis mais a alagamento. Mas não é por isso que você não vai sair de casa, né? Eu acho que tudo tem um limite, mas as pessoas, e daí me corrija, até Amanda, eu acho que a pandemia acelerou este processo, não sei, de insegurança muito grande de todo mundo, e daí está todo mundo com medo, né? Sim. De Sim, proporções sim. maiores nos acontecimentos ali diários, eu acho. Exatamente. Até mesmo porque na época da pandemia, teve as notícias noticiadas da maneira correta, mas também teve muitas notícias só para alarmar mesmo. Então, o isolamento, eu gosto muito quando o paciente entra em terapia comigo, que eu sempre explico o que o isolamento faz. Se você tem um transtorno psicológico, por favor, você que assistir isso aqui, não se isola, porque todo transtorno em isolamento aumenta. Então, você tem que buscar fazer atividades ao ar livre. Lá na pandemia, já piorou essa questão da nossa insegurança e de todas as fobias que o ser humano tem. Por quê? O único portal de informação que a gente tinha eram as notícias, para saber se a gente podia ou não sair de casa, quais eram as regras de prevenção de higiene. Todas as regras estavam sendo passadas pela mídia. Porém, a maneira como era conduzido por alguns meios de comunicação acabou fazendo o quê? Colocando essa população em alerta. E uma população em alerta que não tinha liberdade, praticamente, do ir e vir por conta de uma prevenção, que eu compreendo, de saúde pública, ponto. E a nível mundial. Contudo, essas mesmas pessoas que precisaram estar dentro de suas casas também tinham já transtornos mentais, ou tinham predisposição, ou não tinham e acabaram gerando transtornos com isolamento. Então, quando você fala, Amanda, parece que tudo piorou no isolamento, sim. Os níveis das informações alarmantes, mas também teve redes com qualidade de informação. Não vou deixar passar isso aqui. Contudo, piorou no ser humano as questões dos transtornos mentais à época da pandemia, infelizmente. Concordo. Eu acho que até a relação entre pessoas, né? As pessoas acabaram se isolando, deixaram ou diminuíram essa interação, e daí parece que quando tudo reabriu, parece que a gente desaprendeu, né? Com essa proximidade. Então, acho que tiveram aí todos esses fatores. E deixa eu, né, voltando aqui para o nosso tema das mudanças climáticas, já é possível a gente falar que esses fatores todos que a gente estava comentando demonstram que as mudanças climáticas não são apenas um problema ambiental, mas também uma questão de saúde pública? É uma questão ainda vou além. É uma questão de saúde pública e também é uma questão de atividade econômica. Sabe por quê? Voltando ao nosso tema, né, do clima afetando a saúde mental, é uma questão ambiental, é uma questão, sim, vou afirmar, de saúde pública e também uma questão econômica. Por quê? Quem viveu o desastre ambiental, muitos deles geraram um transtorno de estresse pós-traumático. Muitos superaram porque tiveram que voltar à vida. Outros ficaram invalidados até hoje. E mais, uma pessoa que passa por um impacto psicológico derivado de um desastre natural, o impacto é tão significativo que faz esse ser humano, mesmo que ele volte à sua atividade de trabalho, se ele não tiver a sua mente, a sua saúde mental, por isso aqui é uma questão de saúde pública, se ele não tiver com a mente dele ok, ele não vai ser tão produtivo como ele era antes. Então, é uma questão de saúde pública que merece atenção e também econômica, porque esse ser humano que passou por isso é também um trabalhador. Sim, com certeza. Eu acho que é de extrema importância essa análise que você fez. Uma coisa que eu sempre costumo comentar, né? Acho que todas as questões ambientais, todos os impactos ambientais, eles têm reflexos onde as pessoas não imaginam. E um
no meu ponto de vista, um bom governo, né, seja a nível municipal, estadual ou federal, ele tem que agir nas questões ambientais, de prevenção aos desastres ambientais, porque você acaba tendo reflexos diretos e indiretos, praticamente, né, eu falo muito, às vezes, em termos municipais de prefeitura, em todas as secretarias. Então, quando você trata da questão ambiental, você está prevenindo questões de saúde. Essa questão da Exatamente. ansiedade, depressão, com certeza é uma delas, mas você tem outras, né, mais evidentes, Sim, como asma, renite. Já sim, teve estudos que trouxeram que a poluição atmosférica causa calvície, além, às vezes, de problema nas mulheres, da questão de fertilidade. Então, assim, desenvolvimento em crianças, inúmeras questões de saúde pública que são afetadas, né? Além disso, você tem a questão do próprio bem-estar da população. Então, quando você investe em parque, em área verde, você está melhorando qualidade de vida, a questão da saúde, da educação, né, ambiental. Então, quando você trabalha isso nas escolas, as crianças levam isso para casa, são protagonistas desse diálogo também. Então, a prefeitura ela teria que abordar a questão ambiental, para mim, em todos os níveis de secretaria, para, de sim, fato, a gente ter uma qualidade de vida e uma melhora da saúde da população, né? sim, exatamente isso. E eu gosto muito de trazer esses comentários nas minhas redes sociais. Lá eu sou conhecida como Ser Humano em Foco. Inclusive, ele tem CNPJ. Justamente para eu poder comentar nas minhas redes sociais esse lado humano. Afeta todas as secretarias. E se você for ver, o que movimenta todas as secretarias? O que movimenta todas as secretarias são seres humanos como eu e você. É por isso que todos os governos precisam dar atenção a esses desastres ambientais e principalmente às oscilações do clima. Porque se você olhar em todo lugar há ser humano. E todos os seres humanos precisam dessa atenção. Somos nós que trabalhamos. E quando você colocou aqui para mim, Amanda, afeta a calvície, afeta a asma. Eu sou asmática nível grau 4, para você ter uma noção. Então, se você for ver, a saúde mental, ela afeta num todo. Ela vai afetar na fertilidade, ela vai afetar nos níveis de asma. E a qualidade do ambiente afeta tanto a nossa saúde mental que baixa a nossa imunidade. Aumenta o nível de estresse. Se você olhar, o que dá calvície? O que dá queda de cabelo? Aí você vem aqui para o consultório, a gente vai ver, o cortisol da pessoa está lá em cima. Sabe o que é cortisol? É uma hormônio de estresse. Então, é por isso que hoje as mudanças climáticas precisam de tanta atenção. Por quê? Uma vez que o cortisol sobe, o estresse sobe, vai ver. A questão do útero da mulher envolve se ela também tiver estresse. Então, o clima afeta a nossa saúde mental. E é por isso que todas as secretarias também precisam estar atentas a isso. Porque tem seres humanos trabalhando nelas e elas precisam produzir e precisam dar atenção a esse tema tão importante, porque afetam elas diretamente, porque tem seres humanos lá também. Com certeza, é isso mesmo. E, Amanda, nesse caso, né, quais devem ser as providências, então, tanto ali do poder público, como, na verdade, eu acho que é de todo mundo, né, mas eu acho que mais, talvez, profissionais de saúde que estão à frente, até do atendimento dessa população, quando, eventualmente, tem alguma queixa, né? Sim, sim. Agora eu vou falar como começou a minha carreira. Aqui no início eu falei o quê? Que há 8 anos eu tenho experiência em escuta qualificada. Foi assim que eu entrei na área da saúde mental, onde eu emprestava meus ouvidos para pessoas em ideação suicida. Qual é o recado que eu daria para o pessoal da saúde pública e para quem cuida da saúde pública hoje? Vocês precisam treinar o pessoal de vocês. Esses profissionais precisam ser treinados a tal ponto, porque eles passarão por esses desastres derivados do clima e também irão socorrer pessoas, seres humanos vulneráveis. Vão existir pessoas que vão passar privação alimentar por conta desses desastres, vão ter pessoas que perderam suas famílias,
e vão se sentir sem apoio social. Vai ter ser humano que vai estar passando por um abalo psicológico, por já ter um transtorno pré-existente. Então, todos esses profissionais precisam ter um treinamento por parte público, da saúde pública, desses profissionais que vão socorrer essas pessoas em desastres. Que treinamento seria esse, Amanda? Um treinamento de escuta qualificada, um treinamento de como acolher esses seres humanos. Porque se você der um bom treinamento para esses profissionais, você reduz o impacto que esses seres humanos sofreram em seus psicológicos. Compreende? Uhum. Eu acho que isso é realmente extremamente importante, né? Porque essas pessoas é aquele primeiro contato. Então, realmente, esse treinamento, essa preparação para acolher, para escutar, realmente, né, são super importantes. E, Amanda, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem que você deixa para a nossa audiência? Bem, mudanças climáticas é o nosso tema hoje. Mudança climática não traz só os desastres ambientais, os desastres naturais que a gente está falando aqui, conforme ocorre em todo o nosso Brasil e principalmente em todo o mundo. O que uma mudança de clima faz? Ela traz tempestades, ela traz o superaquecimento. Isso tudo, pessoal, mexe com o nosso sistema imunológico, baixando nossa imunidade. E lembra que aqui, durante essa entrevista, eu falei dos nossos níveis de estresse? Então, diante dessas mudanças climáticas, Amanda, está muito calor, ora está muito frio, ora está um sol de rachar e vem uma tempestade. Promovam um ambiente de qualidade em suas casas, em suas empresas, que vocês proporcionem um clima, um ambiente psicológico agradável. Eu diria até um clima psicológico agradável. Que clima seria esse? Cuida de como as pessoas se relacionam na empresa umas outras, com as outras, aliás. E, principalmente, cuide do ambiente, trazendo um pouquinho mais da natureza para dentro da casa de vocês. Que as mudanças climáticas impactam o ambiente por conta desses desastres, dos desmatamentos, né? Porque só existe essa mudança climática por conta do desmatamento. Então, numa cidade, se você mora numa cidade ou numa zona rural, independe, você vai ser afetado. Então, cuidem do ambiente da casa de vocês, do ambiente da empresa de vocês, para que vocês tenham um equilíbrio, porque essa mudança afeta tanto a nossa imunidade que traz o quê? Oscilação no humor, afetando a sua saúde mental. Então, eu gostaria que vocês pensassem em mudar o ambiente em que vocês vivem para uma qualidade de vida melhor. E para as empresas, cuidando do ambiente, principalmente dos seus empregados. E para você que passou por um desastre ambiental e está numa zona de risco, eu falo para você, se hoje você ainda sofre, Amanda, às vezes eu durmo, se eu ouvir um barulho de um trovão, eu começo a me tremer, é sinal que você ainda não superou o pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático. Logo, você aí do outro lado precisa de ajuda. E se você, por um dia, vier a passar, eu espero que ninguém passe por isso. Mas a população, ela não está ilesa disso acontecer. Se por uma vez você vier a passar por um desastre natural, Amanda, qual é a orientação que você dá para uma pessoa que vai passar por isso um dia, ou se pegar passando por isso um dia? A minha orientação é: se acolha e unam forças. Porque no momento de desastre ambiental, é a hora da gente parar de pensar em si e pensar em todos. E todos se abraçando, todos se acolhendo, todos se ajudando, a corrente do bem dá muito mais certo, vocês ainda minimizam o impacto na sua mente. Esse é meu recado para todos vocês. Amanda, muito obrigado. Foi uma conversa que é muito esclarecedora. Eu acho que é extremamente importante também para a gente passar a olhar para essa questão
que tem muita gente vivenciando e que muitas vezes nem se dá conta, né? Então, foi muito bom conversar com você aqui hoje, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço, Renata, e contem comigo sempre. Um abraço. Um abraço. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a psicanalista Amanda Souza. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.